palavra está no Evangelho de João, capítulo 1. O Evangelho, eu já vou ler, deixa aberta a Bíblia aí. Não fecha a Bíblia aí não, hoje a gente vai ler a Bíblia. Amém, gente? Até a hora que a polícia bater, a gente vai ler a Bíblia. O Evangelho de João é um dos 4 evangelhos que foram escritos, e o Senhor nos presenteou com o conhecimento deles. 4 evangelhos. O primeiro evangelho de Mateus, Mateus escreveu para os judeus, escreveu para eles. Mateus revelou no seu evangelho o Jesus de Nazaré como o rei dos judeus. Marcos, o evangelho segundo escreveu Marcos, ele escreveu aos romanos e revelou Jesus como o servo de Deus. O evangelho de Lucas, ele escreveu para os gregos e revelou aos gregos o Jesus como o homem perfeito. Já o evangelho de João, ele escreveu para todos e revelou no seu evangelho o Jesus Deus, todo-poderoso, dono de tudo, poderoso para tudo. João escreveu esse evangelho. Amém, gente? É esse evangelho que a gente vai começar a ler ele, a meditar nele, todo o evangelho de João. Eu tenho certeza que vocês não vão cansar. Nós vamos até o final, capítulo por capítulo, mas eu tenho plena convicção de que no final e durante o período nós conheceremos esse Deus todo-poderoso que às vezes nós não conhecemos. Amém, gente? O apóstolo João, ele tinha essa vocação, ele tinha o chamado de enxergar o Deus todo-poderoso. João tinha a vocação dele, o chamado dele de ver o transcendental de Deus. É assim que a obra de Deus funciona. Você vai ver que João escreve esse evangelho revelando Deus em Jesus Todo-Poderoso, e vai escrever depois também o Apocalipse, revelando o Deus, Jesus Cristo, que já agora está no céu, e revela as coisas dele. João tinha esse dom, essa vocação, esse chamado. Assim como na obra de Deus, cada um de nós recebe um chamado de Deus. Nenhum de nós na obra de Deus vai ser igual, assim como nenhuma igreja vai ser igual a outra. Cada um de nós recebe um chamado, uma vocação. Paulo compara a igreja ao corpo, e ele fala inclusive que há partes do corpo que tem menos honra, que nós devemos honrá-la mais. Paulo compara a igreja literalmente a um corpo, e é assim que é. Tem pessoas que têm o dom de visão, tem pessoas que são mão, tem pessoas que são unha no corpo do Senhor. Ah, mas o que é uma unha? A unha que protege o dedo, arranca a unha para ver se não faz falta. Só que ultimamente na igreja, a igreja vem desprezando cílios, unha. A igreja só quer ser olho, cabeça, cabelo. A igreja só quer ser destaque. A igreja perdeu o sentimento de ser corpo. Cada um de nós recebeu um dom. A igreja funciona assim. João recebeu esse dom de ter visões, de ver o transcendental, de ver o Deus Todo-Poderoso. Ele recebeu esse dom e ele usa esse dom ao escrever o seu evangelho. E no capítulo 1 de João, do evangelho de João, ele já começa dizendo que no princípio, está aí na sua Bíblia, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Primeiro versículo de João, capítulo 1. Diga comigo, no princípio era. Glória a Deus, gente. No princípio ele já era. Quando tudo começou, ele já existia. Quando tudo começou, ele já sabia, ele já era. É Jesus, o Jesus que andou entre os homens, o Jesus que a gente ora, o Jesus que a gente conversa, o Jesus que às vezes a gente lida com ele como se fosse qualquer coisa. A palavra fala em João que no princípio, quando tudo começou, que princípio é esse? João está fazendo referência a Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E tem um segredo nisso, porque tem um ponto aí. Quando a palavra fala no princípio criou Deus os céus e a terra, tem um ponto. E depois continua dizendo, e a terra era sem forma e vazia.
Aí eu pergunto para você: o Senhor constrói alguma coisa sem forma e vazia? Tudo que o Senhor faz é belo. Então existe um tempo eterno entre "e criou Deus os céus e a terra", ponto, e a terra era sem forma e vazia. Há um tempo eterno, um tempo na eternidade aberto entre "o Senhor criou os céus e a terra", e o ponto, e a terra era sem forma e vazia, e a sequência do texto. Nesse princípio lá, antes de qualquer data, antes de qualquer coisa, lá naquele princípio, a palavra fala que Jesus já era lá, ele já era o Senhor Jesus, ele já era Deus. No princípio ele já era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O estar no princípio com Deus, o "com" significa face a face. Estava no princípio com Deus, estava face a face com Deus. O Senhor Jesus é um ser, não é uma força na eternidade. Não é apenas a palavra como uma força, ele era alguém. Ele estava com Deus face a face. Deus, ele e o Espírito. Glória a Deus quando o Senhor diz, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Ele estava lá, ele já estava lá, ele estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele nada do que existe existiria. O tudo foi feito por ele revela para a gente que tudo que existe hoje tem o toque dele, tem a mão dele. É por isso que a palavra fala que tudo que tem fôlego louva ao Senhor. É por isso que a gente vê os pássaros louvando ao Senhor. É por isso que a gente vê a beleza. Por isso que Paulo, aos Romanos, capítulo 8, vai dizer que nós seremos indesculpáveis no dia que nós encontrarmos o Senhor, porque não haverá desculpa. Porque ele disse que quando nós olharmos para a natureza, era para no mínimo a gente presumir que um Deus criou isso tudo. Aleluia. Alguém pergunta: e aqueles que não ouviram o Evangelho, como é que vai ser eles? Indesculpável você é, homem, porque era para você olhar para a natureza e no mínimo pensar que existe um Deus por trás disso tudo. Aleluia. Tudo tem o dedo de Jesus, tudo tem o toque de Jesus, tudo tem a mão de Jesus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que existe existiria. Ele é peça fundamental da criação. A palavra diz que nele estava, no 4, nele estava a vida, habitava, e a vida era a luz dos homens. Nele habita a vida. Nele estava, nele habitava, era dele. Irmãos, vocês conseguem entender isso? Vocês estão entendendo isso? Nele habitava a vida. A vida habitava dentro dele. Ele é maior. Jesus, presta atenção no que eu vou falar para você. Jesus é maior do que a vida. A vida habitava nele, ele é maior do que a vida. Porque a vida, ela tem um começo e tem um fim. E ele é eterno. E como ele é eterno, ele é maior do que a vida. Isso é muito profundo, gente. O nosso Deus, o nosso Jesus, ele é maior do que a vida. A vida habitava nele. Olha, nele estava a vida. A vida habitava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece, o 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não a derrotaram, diz outra versão. As trevas não a compreenderam, diz a outra versão. Aleluia, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Esse Jesus que continha dentro dele a vida, esse Jesus que tudo foi feito por ele. Estou lendo ao contrário.
Esse Jesus que tudo foi feito através dele. Esse Jesus que no princípio da criação, lá no princípio, ele estava face a face com Deus criando as coisas. Aleluia. Esse Jesus que estava lá no princípio, face a face com Deus, criando as coisas. Esse Jesus que a palavra diz que sem ele nada do que existe existiria. Esse Jesus que a palavra está dizendo que nele habitava a vida, ele é maior do que a vida. A palavra diz que esse Jesus se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Foi esse que numa manjedoura nasceu. Foi esse que andou entre os homens. Foi esse que sentou com a prostituta. Foi esse que deu a vida por nós. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse é o nosso Jesus. Aquele que a gente às vezes diminui, aquele a que a gente às vezes coloca limites, aquele que a gente coloca impossíveis, aquele que a gente diz que não faz, que não dá, aquele que a gente fala com a boca que ele pode tudo, mas com o nosso coração a gente fica cheio de medo quando enfrenta as coisas que realmente são difíceis e impossíveis. Esse Jesus que pode tudo, ele se fez carne e habitou entre nós e andou entre nós. As trevas nunca vão prevalecer contra Jesus. Nunca. As trevas nunca vão prevalecer contra Jesus. Nenhuma. A limitação é a gente que coloca, uma limitação de fé, de falta de fé. É essa limitação que a gente impõe em Jesus, mas a grande verdade é que nenhuma treva, nada fica em pé, nada vence Jesus. Eu quero dizer a você que as trevas que tomaram conta da sua casa não podem ficar em pé diante de Jesus. Eu quero dizer a você, eu quero dar informação a você, que as trevas que invadiram a tua família, através da droga, através da desgraça, através das brigas, através da confusão, eu quero dizer a você que aquilo que trouxe treva na sua vida, ele não pode resistir, porque as trevas se rendem à presença de Jesus. Não tem trevas de uma nação que sobrevivem à presença de Jesus. Não tem trevas de um governante que sobrevivem à presença de Jesus. As trevas se rendem, elas não prevalecem. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas nunca vão prevalecer contra a luz do Senhor. Tem alguém dizendo por aí que a igreja evangélica enfrentará um tempo muito difícil, um tempo de trevas. E eu acho que é verdade. Existe algo profético acontecendo com nós. A nossa geração experimentará algo profético de Deus. Todas as vezes que Deus projetou, todas as vezes que Deus preparou a libertação do seu povo, todas as vezes o diabo se levantou para matar as crianças. Quando o Senhor foi tirar o povo do Egito, o diabo se levantou para matar as crianças. Quando o Senhor Jesus foi nascer para libertar a gente, o diabo tentou matar e matou muitas crianças. Agora nesse tempo, depois de 2000 anos, depois de Jesus, depois de 2000 anos, o mundo está experimentando uma forçação de barra pelo aborto. Isso não era assunto há 100 anos atrás. Deus o livre matar uma criança 100 anos atrás, fazer um aborto 100 anos atrás. Deus o livre. Hoje não. Hoje está virando lei. Hoje está virando regra. O diabo, através dos governos e das forças espirituais da maldade, dos espíritos dominadores desse mundo tenebroso, está trazendo para nós uma chacina das crianças. Sabe o que eu vejo pelos olhos da fé? Que a nossa libertação eterna dessa carne, desse corpo, dessa terra, está chegando no fim. O Senhor Jesus está às portas, aleluia, para libertar a sua igreja, e por isso o diabo está tentando matar as crianças mais uma vez. Mas as trevas não prevalecem contra Jesus.
Eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando as trevas te cercarem, quando você estiver na situação do salmista, que disse assim: eleva os meus olhos para os montes e pergunta: de onde me virá o socorro? Não é assim que a gente fica às vezes? Quando as trevas cercam a gente, não é assim? Quando não há saída, quando não tem amigo, quando não tem palavra, quando não tem consolo, quando não tem ajuda, quando só tem tristeza, quando só tem angústia, quando você tenta pensar em alguma coisa boa, mas a sua mente está crivada de pensamento ruim e você não consegue enxergar futuro, não tem dinheiro, não tem saúde, não tem paz, deita a cabeça no travesseiro, mas não consegue dormir, as trevas cercaram. O convite do Senhor para você essa noite é: quando as trevas cercarem, aleluia, você olhar para Ele e lembrar que as trevas não subsistem na presença dEle. Aleluia. Tem um louvor que diz: quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus, gente. As trevas não prevalecem quando... Agora eu digo uma coisa para você, como eu falei do amor aqui. Nós criamos uma ideia das coisas que não é a ideia real. Porque é fácil a gente falar que as trevas não subsistem à luz do Senhor, quando na nossa volta tem uma porta de esperança. Mas a palavra de Deus está dizendo que quando não houver porta, quando não houver saída, quando tudo for trevas, para a gente lembrar que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Glória a Deus. Não prevalecem contra ela. Aleluia. Então, João está dizendo para nós que Jesus é uma pessoa. João está dizendo para nós que Ele é eterno, e a eternidade é maior do que a vida. João está dizendo para nós que Ele criou tudo do lado de Deus, face a face. João está dizendo que Ele carrega a vida dentro de si, a luz dos homens. João está dizendo que Ele vence todas as trevas. No versículo 6 de João, ele diz: houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha. Esse é o João outro, não é o João escritor do Evangelho, esse é outro João, chamado João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele, João, observe isso, ele, João, não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. João não era a luz. Nós não somos a luz, Leandro. Existe um espírito de roubo, tentando roubar a glória de Deus, no tempo que a gente vive. Os homens hoje não podem ter um pouquinho de destaque. É só um pouquinho de destaque que eles já acham que eles são a luz. Tem pessoas que acham que sem ele a obra não acontece. Eu fico olhando algumas pessoas que são hoje artistas, cantoras, pregadores. Vão no lugar cantar cheio de segurança, irmão. Os popstar. Pop é estrela popstar. Popstar, né? Popstar é estrela pop. Os popstar do gospel. Eles chegam no lugar e lá no cartaz, para trazer gente, aí bota o nome dele, a foto dele, porque é ele que importa, ele é a luz. Os homens estão tentando roubar o lugar de Deus. É por isso que não vai para frente. É por isso que do jeito que eles levantam, logo lá na frente eles estão destruídos, porque eles querem tomar glória, eles querem tomar o lugar de Deus. Irmão, ninguém pode tomar. Tem aquele louvor, não tem? Nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta para ti. Nada vai roubar tua glória. Mas tem gente com espírito de ladrão querendo tirar a glória de Deus. Amém? Querendo tomar o lugar de Deus. João está dizendo, ele destacou isso. Ele destacou que ele não era. Está lá, lê lá. Ele não era luz, ele só testificava da luz. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Nós só somos testemunhas da luz. Nós somos servos da luz.
instrumentos da luz. Toda a luz que por nós passa não é nossa, pertence a Ele, e a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a Ele o lugar de destaque, não a nós. Aleluia, em nome de Jesus, irmão, aqui dessa igreja, se um dia Deus começar a te usar, em nome de Jesus, sempre a glória dEle. Sempre Ele ilumina, sempre Ele cresce e nós diminuamos, sempre Ele aparece e a gente suma, sempre o nosso nome para trás e o nome dEle para frente, sempre o nome de Jesus na frente, porque Ele é o Senhor, é Ele que tem que brilhar. Aleluia. O 11 diz que veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da natureza, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha o que esse Jesus fez com a gente. Olha o que esse verbo que se fez carne fez com a gente. Olha o que esse que estava lá na criação fez com a gente. Olha esse que é maior do que a vida. Olha o que ele fez com a gente. Ele deu para a gente, para todos aqueles que creem, o direito de serem chamados ou de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus, não filhos adotivos de Deus, mas filhos numa consanguinidade de Deus. Nós fomos feitos filhos pelo sangue do Filho. O sangue do Filho nos fez filhos de sangue. Aleluia. Enxertados na videira. Não somos encostados apenas, nós fomos enxertados e a vida dele agora passa por nós. Aleluia. Agora o sangue dele passa por nós. São filhos de consanguinidade. É uma filiação que mexe com a natureza da gente. É uma filiação que nos torna pequenos cristos, não apenas no comportamento, mas na essência. É uma mudança, é um direito que Ele nos dá, aquele que crê, Ele nos deu, esse Jesus nos deu o direito de ser chamados e nos deu o direito de nos tornar filhos de Deus, de consanguinidade. Nós somos filhos desse Deus, Ele nos fez filhos de Deus. No sangue, na essência, antes do comportamento. Foi o que eu preguei há um tempo atrás em Efésios. Efésios desmancha a ideia de filho por merecimento. Então eu ando bem, André, para que Deus olhe para mim e fale assim: sabe fila de adoção? Sabe fila de adoção? Então vai lá o pai, vai lá o Deus lá adotar uns filhos. Vai lá Deus, vou adotar uns filhos hoje para mim. Aí ele fica olhando assim: tu não, tu é muito rebelde, vai me perturbar na minha casa. Tu não. Tu não também. Ah, tu é bonitinho, tu é direitinho, é bem comportadinho, ah, esse eu quero. A gente tem a ideia de fila de adoção para Deus, só que Deus não faz fila de adoção. Deus chega e faz assim, ó, esse, todos vocês, quer ser filho? Vem. Quer ser filho? Quer ser filho é só crer. Olha, tá vendo meu filho? Crê nele que vira meu filho, na hora, vira filho. Amém, gente? Aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê em Jesus, ele se torna filho quando crê, antes de mudar. Ele primeiro vira filho, depois que ele vira filho, porque creu. Tem gente que crê com um cigarro no meio dos dedos. Estou certo ou estou errado? Tem gente que crê com um cigarro no meio dos dedos, virou filho. É a gente que fica dizendo que não é filho, mas Deus já olha como filho. Tem gente que creu, glória a Deus. Tem gente que creu com um maldito vício de cheirar cocaína. Tem gente que creu com um maldito vício de beber uma bebida alcoólica, mas ele creu. E o crer não está na nossa justiça, o crer está nos olhos de Deus, e os olhos de Deus vê quem crê, independente do comportamento, e quando creu, ele faz virar filho na hora. É o direito que Jesus deu para nós.
É um direito que não tem compra. Tem que parar com esse evangelho de compra, que eu compro a minha filiação em Deus com o meu comportamento. Você não pode comprar nada com o seu comportamento. O seu bom comportamento para Deus é como trapo de imundícia. Só tem um jeito de se tornar filho, crendo no unigênito Filho de Deus. Aleluia, é só desse jeito que a gente vira filho. E depois de virar filho, irmão, acabou, depois de virar filho, acabou. Porque tem uma coisa que acende aqui dentro aqui, e ela vai crescendo. Amém, gente? Ela vai crescendo até que ela cresce. E quando ela cresce, ele é um filho pronto, como diz Paulo, até que Cristo seja formado em vós. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia, deixa para lá, depois eu termino isso aqui. Outro dia eu prego isso aqui. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, filhos na natureza. Aleluia. Depois que João, no capítulo 1, relata isso, depois que João mostra toda essa situação, João parte já logo para quando Jesus escolhe os seus discípulos. Isso tem a ver, irmãos, nada na palavra está lá à toa. Nada está à toa. O evangelho de João é o único que não segue o sentido cronológico dos acontecimentos. É o evangelho de João. O evangelho de João é o que fala mais sobre a palavra vida do que todos os outros evangelhos. Nada está ali à toa. Tudo tem um sentido e um porquê. E depois dele falar que nós revelar quem Deus é, revelar quem Jesus é e mostrar que esse Jesus nos fez filhos por uma natureza consanguínea de Deus, depois disso ele revela que junto com a natureza, junto com a filiação, vem a missão de Deus e a missão do Filho na nossa vida. Porque ele vai dizer, depois que a gente reconhece que é filho, depois que a gente entende que todo aquele que crê recebe o direito de ser chamado filho de Deus e a condição de ser filho, ele mostra que João aponta para ele e diz, lá vai o Cordeiro de Deus, não é? Que tira o pecado do mundo. Não é isso que João fala? E quando João fala isso, a palavra fala que 2 dos seus discípulos olham para ele e começam a seguir ele. Um dos 2 discípulos é André. André olha para aquilo e vê e resolve seguir Jesus. Quando André começa a seguir Jesus, André vai para quem? Aí começa a missão. Aí já começou a missão do Cristo, que é a nossa missão. Irmãos, é a nossa missão. O que André fez? Foi falar para Pedro. Ei Pedro, encontrei o Messias. Aí Pedro vai lá e conhece o Messias. E aí Pedro já pega lá o sermão e todos eles passam a seguir o Senhor. E a palavra vai falar de outro. Aleluia. E aí o Senhor encontrou, a palavra diz que Jesus encontrou Filipe. E Filipe também chamou Natanael. Já entrou na missão. Ou seja, a gente precisa entender que esse verbo, todo esse verbo, tudo isso que não cabe na nossa cabeça, tudo isso que se fez carne e andou entre nós e nos deu o direito de ser chamado filhos. Agora isso tudo deságua no quê? Na missão. E agora ele chama, aleluia, André chama Pedro, ele chama Filipe chama Natanael. E Natanael, olha, quando Filipe chama Natanael, ele disse-lhe Natanael para Filipe. Aliás, Filipe disse para Natanael que encontrou Jesus, que lá da cidade de Nazaré. E aí o Natanael fala para ele assim, mas vem cá, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael fala para Filipe. E Filipe fala para ele, vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse Natanael, de onde tu me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Natanael respondendo apavorado disse, mas tu és o mestre? Tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? E Jesus disse para ele, porque eu te disse, te vi debaixo da figueira, você creu? Então eu quero te falar que coisas maiores do que essas você
vai ver. Aleluia. Jesus está preocupado em que você creia. Jesus está fazendo sinais para você acreditar. Acreditar no que, Felipe? Acreditar que Ele faz milagres? Acreditar no que? Acreditar que Ele é poderoso? Não. Jesus não é egocêntrico. Jesus não é exibido. Jesus não faz milagre para se exibir. Jesus não faz milagre para você dizer que Ele é poderoso para fazer milagre. Jesus faz um milagre para você crer que Ele é o Filho de Deus. Para que você, crendo que Ele é Filho de Deus, você se torne filho. Jesus quer que as pessoas se tornem filhos. É só isso que Ele quer. Todo o poder manifestado de Jesus entre nós é para que a gente reconheça que Ele é filho. Ele encontra um Natanael descrente, ele encontra um Natanael duvidoso, ele encontra um Natanael sem acreditar, ele encontra um Natanael cheio de preconceito, ele encontra um Natanael cheio de senão, e o Natanael diz para ele: mas de lá pode vir alguma coisa boa de lá. E ele chama o Felipe, ainda não tinha o que dizer de Jesus, então ele diz assim: vai lá ver. Vai lá ver. Quando Natanael chega, ele viu. O que é que ele viu? Jesus revelando uma coisa que só ele sabia. Tem um historiador que diz ele que na pesquisa que ele falou, ele encontrou Natanael lá abandonado pela mãe debaixo de uma figueira, uma história que só ele sabia e que ninguém mais conhecia. Mas Jesus disse: eu te vi lá debaixo da figueira, quando ninguém te via, quando ninguém te conhecia, quando você era um pobrezinho menino, eu te enxerguei. Aquilo mexeu com o coração dele, porque foi um tempo muito importante na vida dele. Jesus mostrou para ele, como mostrou para a mulher samaritana, quando ela está cheia de dúvida, quem adora aqui ou lá, e ele olha para ela e fala: mulher, chama o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Ele: bem que tu falou, tu já teve 5 e o que tu tem não é teu. E ela se apavora dizendo: tu és o Cristo, tu és o Cristo. Aleluia. Sabe o que isso está dizendo, gente? É que o Jesus se manifesta em nós para que a gente mostre para os outros que Ele é poderoso. Tem gente guardando o que Jesus fez na tua vida, gente. Não guarda o que Jesus tem na tua vida. Você vai dizer assim: irmão, ei fulano, ô fulano, conheci Jesus. Jesus muda a vida. Jesus, Ele é o Filho de Deus. E se nós crermos nele, nós vamos ser tornados filhos de Deus também. E a pessoa vai dizer assim: enlouqueceu. Enlouqueceu, virou crente. Enlouqueceu. Acabou meu amigo, acabou minha amiga. Os crentes cooptaram meu amigo. Acabou bebida, acabou jogatina, acabou festerê, acabou meu amigo, perdi o meu amigo. Eles têm isso que Natanael tinha, mas agora e agora eles ficam cheios de dúvida. Mas o Senhor fez milagres na tua vida para que você mostre: não, só um pouquinho, Ele fez isso aqui em mim, ó, está aqui em mim. Aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer: meu Deus, o que é isso? É por isso que Deus faz milagres. É por isso que Deus tirou você da onde Ele tirou você. É por isso que Deus mexeu com você. É por isso que Deus olhou para você quando ninguém olhava para você. Eu já vou encerrar, porque hoje eu tenho que acabar 9h30 o culto, porque eu não quero ser preso, na verdade. A verdade é que eu não quero, mas eu estou disposto a pagar o preço, mas eu não quero. Então eu vou acabar o culto 9h30, 9h35, 9h45, 50 por aí. Amém, gente. Glória a Deus. Ele fez isso. Ele mexeu com a gente. Ele encontrou a gente quando ninguém mais acreditava em nós. Ele tirou a gente do lodo. Ele tirou a gente do descrédito. Ele tirou a gente da marginalidade. Ele tirou a gente da depressão. Ele tirou a gente do abandono. Ele tirou a gente da doença. Ele tirou a gente da loucura. Ele tirou a gente das drogas, que no começo, quando começou a usar, parecia muito bom, até que virou uma desgraça na vida. E quando virou uma desgraça na vida, teu pai falou, tua mãe falou, teu tio falou, teu avô falou, tu não deu a mínima para ninguém, ninguém mais acreditava em ti, tu queria um socorro, mas todo mundo dizia: ah, isso não vai adiantar de nada, porque mais uma vez que esse louco testa a minha paciência. Mas lá no meio desse lodo, Jesus te encontrou e acreditou em você e arrancou você de lá. Glória
glória a Deus, para que você seja o que ele foi naquele momento para Natanael, para que você mostre que Jesus não é um discurso da boca para fora, para que você mostre que o nosso Jesus não é religião, não é religiosidade, o nosso Jesus não é brincadeira, o nosso Jesus não é um dono de clube, como está virando alguns donos de igreja. O nosso Jesus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos. O nosso Deus é poderoso. Foi o nosso Deus que entrou no quarto lá da irmã Mara, onde ela estava e não tinha mais esperança, e sacou ela de lá e fez dela uma missionária, e muitos estão aqui através da vida dela. Foi Jesus que arrancou você. Eu não conheço a história de todo mundo aqui, mas foi Jesus que arrancou você de lá. Foi Ele que tirou você daquela situação. E Ele tirou você daquela situação para que a sua vida vire um estandarte, para mostrar para todo mundo que Ele é poderoso. Foi isso que Ele fez com Natanael. Ele revelou algo para Natanael que só ele sabia. E isso mexeu com Natanael. Foi o que Ele fez com a mulher samaritana. Uma coisa que só ela sabia, para mexer com ela, para chamar a atenção dela. Aleluia, aleluia. E é isso que Ele está fazendo com a sua vida. É isso que Ele já fez com a tua vida. Então, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tua vida vai salvar a vida de muita gente. Tua vida vai tornar a vida de muitas pessoas filho. Aleluia, aleluia. Jesus quer. Jesus quer. Jesus quer que você saiba que Ele é Deus. Jesus tem interesse. Jesus está disposto a perder o tempo que for para andar contigo e mostrar para ti que Ele é Deus. Ele quer. Ele tem interesse. Ele quer. Jesus quer. Então, quando você estiver precisando de alguma coisa, lembra dele. Ele quer se revelar poderoso para ti, para que você saiba que Ele é Deus. Às vezes que Ele já fez alguma coisa para você, Ele fez tudo em você para revelar para você que Ele é Deus. Ele quer que você saiba que Ele é Deus. Talvez hoje você faz muito tempo que Ele fez na sua vida, não é? E a palavra fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Aí você vai começando a andar com crente, aquele crente que só mudou de religião. Aleluia, aleluia. Tem crente que só mudou de religião. Tem crente, o que eu vou dizer uma coisa para você, tem crente que se continuasse batendo tambor era um favor. Tem crente que se continuasse rezando o terço era um favor que fazia. Sabe por quê? Porque ele vem de lá cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de desgraça. Ele troca o santo, ele troca o ídolo, mas continua cheio de mágoa, cheio de desgraça, cheio de boca podre, cheio de boca imunda, cheio. Ele não muda. Ele não só mudou de religião. Aleluia. Jesus não quer isso na sua vida. Ele quer mudar. Ele quer mostrar para você. Aleluia. Mas aí você foi andando com o Zaiaiô. Sabe o Zaiaiô? Um dia eu vou pregar sobre isso. O Zaiaiô, aqueles que a arca foi guardada na casa de Obed-edom, e eles foram criados na beira da arca. A glória para ele, a glória, vamos brincar na glória, vamos brincar de rodinha na volta da glória. Se criaram na volta da glória. Até que o dia Deus falou com Davi e fala assim, ó, minha glória está lá jogada, traz a minha glória de volta. E aí quando o Senhor resolveu trazer a glória, eles fizeram um carro de boi. E os Zaiaiô, que estavam acostumados com a glória, vieram trazer. E quando quebra o carro, os achou que ainda era a mesma brincadeirinha com a glória. Os achou, irmão, vou dizer agora para você, não brinca com a glória de Deus nessa igreja aqui, porque Deus está fazendo uma coisa nova aqui nesse lugar. Não brinca com a glória de Deus. Eles acharam que estava igual. Eles acharam que continuava aquele oba-oba que eles experimentaram lá, lidando com a glória de qualquer jeito. Foram tocar a glória, morreram. Tem um monte de crente assim hoje. O crente, o Zaiaiô, ele lida com a glória. Não, vamos lá de boa, depois a gente vai na igreja, não dá nada. E tu querendo viver uma vida de santidade, aí você começa a andar com essa pessoa. Não, para que orar? Orar não. Orar 2 horas para quê? Não precisa. Ah, vou para o monte. Ah, não precisa, eu não vou para o monte, porque eu já tenho maturidade espiritual. Está amarrado, maturidade espiritual. Maturidade espiritual. A maturidade espiritual que não precisa mais orar. Que história é essa?
Que maturidade de besta é essa? Que não precisa mais orar. Se Jesus subia para os montes orar e falar com o Pai. Que maturidade é essa? Que maturidade é essa com Jesus? Que não precisa mais orar, que não precisa mais jejuar, que não precisa mais ler a Bíblia. Que maturidade é essa? Que maturidade é essa? De crente que não ora mais, de crente que não lê a Bíblia mais, de crente que não jejua mais. Foge desses crentes, eles vão destruir a tua fé. Foge de crente que não ora. Foge de crente que não lê a Bíblia. Foge de crente que não jejua. Eles vão destruir a tua fé. Porque Deus vai acender depois de um culto de domingo assim, aquela centelhinha do jejum, da oração. Aí tu vai dizer assim: pá, fulano, glória a Deus, Deus falou comigo, Eduardão, Deus falou comigo, eu vou começar a jejuar. Ah, eu não jejuo mais. Ah, isso é coisa da antiga. Ah, Deus falou comigo, eu preciso orar 2 horas por dia. Para que orar 2 horas? 20 minutos tá bom. Deus não precisa de vãs repetições. Usa até a palavra, é o Satanás manifestado usando a palavra para deturpar, como usou com Jesus lá no deserto. Amém, gente? Não, Jesus quer que você saiba que Ele é Deus Todo-Poderoso. E Ele está chamando você hoje para uma vida diferente, de mais entrega, de mais santidade, para revelar isso para você. Aleluia. Jesus quer que você saiba que Ele é Deus. Jesus quer que você saiba que você é filho por causa dele. Jesus quer que você saiba que as tuas obras não compram filiação de Deus. Foi Jesus que te deu o direito de ser filho, e você só ganha esse direito crendo nele com toda a sua força.